Eu quero abrir com vocês, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, Às vezes sobe uma pessoa aqui e você não sabe quem é, Meu nome é Luciano, eu estou aqui na Igreja Bíblica da Paz com o pastor Edson desde 2005 e estou aí junto com os irmãos, servindo, fazendo parte dos ministérios aí. Deus é muito bom, e Ele tem abençoado as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida também, amém, queridos? E é um prazer, é um privilégio sempre poder subir aqui nesse lugar. É um lugar de onde, quando eu estava aí onde você está, e quando eu estou sempre, vem muita bênção aqui desse altar. A palavra que é ministrada aqui nesse lugar transforma vidas, Deus verdadeiramente fala aqui nesse lugar, E é um privilégio poder subir aqui e compartilhar algo com vocês. Só Deus sabe, amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vou ler mais uma vez. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu quero orar com vocês. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti mais uma vez, colocamos diante do Senhor o nosso futuro, os nossos planos, os nossos sonhos. Colocamos tudo o que somos diante do Senhor, a nossa família, os nossos projetos, a nossa casa, Pai, os nossos negócios. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que sonda as mentes e corações de todos os homens, que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra venha ser alimento na nossa vida, venha trazer transformação, venha trazer restauração, venha trazer cura. É para isso, Senhor, que nós temos buscado a Tua palavra, temos buscado a Tua sabedoria, porque queremos crescer espiritualmente, queremos sim, Pai, sermos abençoados, mas nós entendemos que é a Tua palavra que nos abençoa, que nos transforma. Então nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, e eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, para que ela traga transformação em nós. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, e você comigo diga amém. Amém? Amém. Paulo aqui, ele está trazendo para a igreja, ele está trazendo lá para a igreja de Corinto, indiretamente para nós, porque tudo que está escrito na Escritura, o Espírito Santo, ele quer nos ensinar. Então, Paulo aqui ele está dizendo para a igreja, até num tom imperativo, ele está dizendo sede, sede no sentido de sejam, como se fosse realmente uma ordenança. Ele está dizendo, sede meus imitadores, sede meus imitadores. E ele completa, como também eu de Cristo. E aí vem uma pergunta, imitarmos a Paulo. É como se ele estivesse dizendo para nós agora, sede meus imitadores. Ele estava dizendo isso para aquelas pessoas daquela época. E a pergunta primeira que talvez possa vir à nossa mente, num tom de reflexão, nós nos perguntarmos, quem que nós temos imitado? Será que nós imitamos alguém? Será que nós somos, a nossa forma de vivermos, a nossa forma de nos expressarmos, ela é 100% genuína, ela é original 100%, não tem influência nenhuma de ninguém, não tem influência nenhuma de pessoas, de coisas que nós lemos ou de coisas que nós assistimos. Será que eu, quando eu falo, as expressões que eu utilizo, a forma como eu brinco com as pessoas, a forma como eu me comporto no meu local de trabalho, será que isso realmente é algo 100% original? Eu sou uma pessoa original, não tem nada de ninguém em mim? Eu creio que não, queridos. Eu creio que na nossa vida nós somos uma mistura muito grande de muitas pessoas que nós já conhecemos, de muitas coisas que nós já lemos, de muitas coisas que nós já vimos, principalmente nas mídias. Antigamente a televisão ela era uma formadora de coisas a serem imitadas. As pessoas imitam coisas da televisão. Hoje em dia nós temos mais a internet, então nós vemos os jovens, as crianças imitando aquilo que elas veem naqueles canais
canais e pessoas lançam desafios, às vezes perigosos, terríveis, e as pessoas, por imitação, fazem aquilo, não é verdade? Né? Nós vemos que é muito fácil nós começarmos a imitar pessoas, basta você passar umas férias um pouco mais prolongadas, numa outra região do país, onde tem um sotaque um pouco diferente do nosso, onde for bem acentuado, é natural que às vezes algumas pessoas voltam de viagem arrastando um pouquinho o sotaque, não é verdade? Acontece, a pessoa costuma falar daquele jeito, daqui a pouco tá falando ali com sotaque regional, ali daquele local onde ela ficou. E isso é natural, o ser humano, nós nos vemos nos outros, nas outras pessoas que são semelhantes a nós vemos padrões de comportamento e de uma forma, às vezes, racional, ou às vezes não racional, às vezes inconscientemente, nós absorvemos formas de nos expressarmos, formas de agirmos. Muitas vezes é muito comum, né, depois de uma certa idade, a pessoa se vê fazendo coisas que ela mesma percebe que, para ela, lembra o pai dela. Meu pai fazia assim, desse jeito que eu estou falando. Às vezes alguém fala, você está igualzinho seu pai, você está igualzinho a sua mãe. Mas quando nós mesmos percebemos que às vezes nós estamos seguindo um padrão, mas sem querer. E aí, eu nem entrei ainda no caso de quando nós queremos imitar alguém. Porque Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E aí, quem que nós temos imitado? Será que dá para sabermos? Quem que é a nossa inspiração? Quem que nos inspira? É por causa de quem que eu falo dessa forma? É por causa do que eu ajo dessa forma? E por mais que nós achemos que não, a nossa vida é muito influenciada por tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós somos, na realidade, como eu falei agora há pouco, nós somos uma mistura de tudo aquilo que está ao nosso redor o tempo todo, nos bombardeando, chamando a nossa atenção. Uma pessoa que anda no meio de um grupo específico, que tem uma linguagem específica, que tem uma gíria específica, que tem uma forma de mexer os braços, daqui a pouco a pessoa andando com aquela turma, ela vai começar a fazer igualzinho, ou não é verdade? Existe, inclusive, um dito popular que fala assim, dize-me com quem andas, e eu te direis quem és, quem tu és. É antigo isso, muitos nem sabem. Isso aí já é antigo já. Mas, enfim, me fala com quem você está andando. Você vai acabar parecendo com essas pessoas, é natural, é normal, porque nós naturalmente temos uma tendência a imitarmos. Nós temos uma tendência a repetirmos coisas que nós vemos, e lógico, aquilo que nós, na realidade, nós concordamos que aquilo seja bom. As coisas que nós concordamos que são boas, nós repetimos conscientemente. E algumas coisas que muitas vezes até nós rejeitamos, na forma do subconsciente trabalhar, nós acabamos, às vezes, refletindo maus comportamentos, más influências, sem querermos, inconscientemente, de uma forma não racional, nós acabamos fazendo coisas que nós não deveríamos fazer, por exemplo, aprendendo com os demais. Eu fui dar uma pesquisada, primeiro, no significado da palavra em grego que Paulo usa aqui. A palavra imitadores, ele usa uma palavra que é mimete, que dá origem à palavra mimetismo. Mimetismo significa você copiar, você fazer uma réplica de uma imagem. Tem mimetismo no reino animal, animais que têm cores diferentes de acordo com o lugar onde eles... Um urso, por exemplo, num local mais quente, eles têm a tendência de ter a pelagem escura. E quando eles estão lá no Polo Norte, os ursos de lá são brancos, na sua maioria. Então, isso o pessoal que estuda animais, eles chamam isso de mimetismo. É uma forma de uma adaptação de acordo com o local. Mas na psicologia existe também esse termo, o mimetismo. São pessoas que quer dizer, pessoas não, todos nós estamos sujeitos a isso, mas quando nós começamos a imitar um comportamento de outra pessoa, nós começamos a olhar para uma situação, achamos aquilo interessante e nós adotamos aquilo para nós, e nós começamos a imitar. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque eu quero chegar nessa parte onde Paulo está dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo. E até eu começo a entender o porquê que Paulo ele está colocando de uma forma imperativa. Porque se eu tenho que imitar alguma coisa, tem que ser Cristo. É isso que Paulo está falando. Se tem que ter, se precisa existir alguma imitação, eu tenho que ter o foco em Cristo. Mas é estranho que Paulo não fala para imitar a Cristo diretamente, fala para imitar a Ele. Sede meus imitadores.
Eu estava falando aqui do mimetismo, né? Tem basicamente duas formas de imitação que a psicologia estuda com mais profundidade, vamos colocar assim. O mimetismo, que é quando a pessoa imita algo que ela gosta, e tem o espelhamento. O espelhamento é mais simples. Quando a pessoa está conversando uma com a outra, aí uma boceja, e é natural que talvez a outra pessoa tenha vontade de bocejar. Ou às vezes está conversando com alguém, uma pessoa cruza os braços, e você acaba cruzando o braço também. Já viu isso acontecer? Né? Tem, inclusive, até o inverso do espelhamento. Tem pessoas que usam a técnica de espelhamento para influenciar pessoas. Técnica de vendedor. Se a pessoa coça aqui a bochecha do lado direito, você também coça. Aí vai criando empatia e tal. Isso são técnicas, né, psicológicas, truques para... Enfim. Mas existem essas coisas, imitações. Pessoas que naturalmente imitam a outra, que buscam, às vezes, num ídolo. Nós vemos isso, por exemplo, em comunidades. Quando nas comunidades ali se levanta, às vezes naquela região, alguém poderoso e começa a se destacar ali no crime, é muito comum nós vermos os jovens todos, eles almejarem aquele mesmo poder que aquela pessoa detém, aquela vontade de alcançar aquele patamar, e as pessoas se espelham naquilo, e elas olham para aquilo, e elas falam, eu quero ser assim, e começam a imitar os trejeitos. Se a pessoa fala de um jeito, ela imita como fala. Se ele faz uma tatuagem específica, a pessoa quer fazer uma... Vocês estão entendendo, né? Não é assim que funciona? É assim. A mesma coisa, os jovens, quando começam lá na escola, começam a chegar na fase da adolescência, às vezes para fazer parte de um grupo específico, para ser aceito ali naquele grupo que ele quer fazer parte, ele começa a perceber que ele tem que se moldar ao grupo, e ele começa a imitar o que o grupo faz. E aí quando o pai e a mãe começam a perceber que o filho que ele criou não existe mais. Ele toma um susto, ele fala, mas o que é isso que ele está falando? Eu nunca ensinei isso. Pois é, ele está imitando alguma coisa que ele está vendo lá fora. Alguma coisa que o faz se sentir parte de um grupo. Então, existe esse mimetismo voluntário, onde a pessoa ela se espelha em algo que ela vê, que ela idolatra, vamos colocar assim, idolatra, ou ela admira muito, e ela quer ser igual, ser parecida. É muito comum, às vezes, nós vermos em ministérios, né, aquele pastor, o titular, aí nós vemos todos aqueles, os que trabalham com ele no ministério, começam a imitar. Se ele faz uma coisa de um jeito, eles fazem igual. Se ele fala de um jeito, eles falam igual. Até, tem gente até que tenta imitar o sotaque, para ficar parecido. É um tipo, ele admira aquele líder, ele admira aquela pessoa, e ele quer parecer com ela, e isso é parte da natureza humana. E o Espírito Santo, sabendo disso, ele sabe que no mundo nós temos muitas coisas que talvez nos influenciem, mas ele está voltando os nossos olhos para o que nós temos que imitar, quem nós temos que imitar. E Paulo começa dizendo, sende meus imitadores. Meus imitadores. Por que ele não fala assim, imitem a Cristo? Nós temos que entender, talvez, o motivo dele falar isso, que quando a primeira carta aos Coríntios ela foi escrita mais ou menos no ano 57. E quando a carta aos Coríntios, quando Paulo escreveu isso, ainda os evangelhos não haviam sido escritos. Não tinha evangelho escrito ainda. Eles seriam escritos alguns anos depois disso, talvez de 5 a 10 a 15 anos depois que Paulo escreveu isso. Então, se Paulo chega para a igreja naquela época e fala, olha, sejam imitadores de Cristo, a igreja vai falar, tá, mas e aí, como é que Cristo age? Como que ele fala? Não tinha ainda nenhum registro. Era muito pouca coisa que eles tinham como registro para poder ler, para poder estudar. Então, Paulo ali, que ele já teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, ele conheceu apóstolos que andaram com o Senhor, ele já tinha uma bagagem, e ele já vivia aquilo que Cristo queria que ele vivesse. Então, Paulo fala para serem imitadores dele. Mas, na realidade, quem imita Paulo está imitando Cristo, porque ele mesmo fala, porque eu também sou de Cristo. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo, ele vive uma vida imitando aquilo que Cristo fez. Ele está falando, olhe para mim e faça igual. Mas não fazer igual o que Paulo faz, mas fazer igual o que Paulo está fazendo, que é imitar a Cristo. Paulo está colocando para nós o que é importante na realidade. Nós temos que nos parecer com Cristo. Nós temos que olhar para a nossa vida e nos avaliarmos sempre no parâmetro do que Jesus fez.
É esse que é o parâmetro para mim e para você, meu irmão. E muitas vezes na vida cristã, nós não conseguimos avançar muito, nós não conseguimos crescer muito espiritualmente, porque nós ficamos muitas vezes com um pé no Evangelho, ali esperando que o Evangelho traga bênçãos para nós, e nós não entendemos que o Evangelho é vivermos Cristo, é vivermos o que Jesus quer que nós venhamos a viver. Nós temos que entregar a nossa vida por causa desse Evangelho. E fazer isso não é só dizer que cremos, não, nós temos que viver aquilo que Cristo ensinou. Nós temos que olhar para as Escrituras e aprendermos como que Cristo pensava. E aí eu posso dizer, eu posso pensar assim, eu não tenho nem como chegar perto de Jesus. E não temos mesmo. Se você pensar assim, você está certo. Eu estou certo, não tenho. Imagina, Jesus é um alvo muito alto para eu alcançar. Como que eu vou ser imitador de Cristo? Então Paulo fala, se você acha que é incrível demais olhar para Cristo e tentar imitá-lo, então me imite, que eu estou tentando imitar ele também. E Paulo é como nós. Se eu olhar para Paulo tentando imitar a Jesus, eu também posso tentar imitar a Jesus. Ele não fala aqui para tentarmos, ele fala para sermos imitadores. Então nós temos sim que começar com essa reflexão. Quem que nós temos imitado? Quando eu abro minha boca, as palavras que saem da minha boca, elas são parecidas com palavras que Cristo ensinou. Não falar igualzinho, Não falar até do mesmo jeito. Às vezes a Bíblia do irmão lá é antiguinha. Ele fala, sabeis vós. Você vai falar assim? Não, Sabeis vós que... Enfim, aí começa com aquele jeito que a Bíblia muitas vezes fala. Não é isso que ele está falando, não é imitar. É literalmente o que Jesus diz. Não é se vestir como ele. Não é deixar o cabelão, barbona, como dizem que ele tinha. Não é... fazer gesto de piedade, e falar tudo. Não é isso não. É olhar para o caráter. Nós estamos falando de caráter e não tanto da personalidade. Nós estamos falando do caráter. Você começa a ler a Bíblia, você vai ver como Jesus reagia em diversas situações. Você começa a ver, e não é do dia para a noite que nós vamos entender o caráter de Cristo. E para falar a verdade, o caráter de Cristo é intuitivo. Até uma pessoa que não é cristã, ela sabe o que Jesus faria e o que Jesus não faria numa ocasião. Não é verdade? É intuitivo. Lá no trânsito, estão lá brigando no trânsito. Um não deixa o outro entrar, não entra, aí o outro entra, aí o cara xinga. Ou não xinga. Ou faz um gesto com a mão. É só pensar, Jesus faria? Não. Se Jesus fizesse ou faria... ele já não serve mais para ser modelo para nós, queridos. Será que Jesus xingaria? Será que ele deixaria o folgado entrar lá, cortou a fila de todo mundo lá na frente? Será que ele ia falar, entra, Deus te abençoe? Ou ele ia falar, não vai entrar não, quase batendo no carro da frente. Eu não sei, nós temos que pensar, mas é intuitivo. Nós sabemos o que é um caráter bom e o que é um caráter complicado. Só que quem que nós estamos imitando? Será que eu sou parecido com Jesus lá no trânsito? Será que eu sou parecido com Jesus quando eu estou tratando com a minha esposa, quando eu falo com ela? Será que eu faço ela se sentir amada como ela se sentiria se era Jesus que estivesse tratando com ela? Ou será que quando eu chego em casa é o motivo acabou o dia? Meu dia estragou, chegou o maridão, Maridão chatão. A esposa também, será que você, minha querida, tem sido uma bênção para o seu marido de tal forma que ele se sente tão bem do seu lado como se ele se sentisse ao lado de Jesus? Porque às vezes a gente fala só dos irmãos, Tem umas irmãzinhas também que eu não sei quem elas estão imitando, Todos nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos estar fazendo algo que pode sim ser parecido com o que Jesus faria ou não. E isso é uma decisão pessoal. É algo que nós temos que aprender, mas não é fácil. Mas a minha personalidade é forte. É como eu disse, eu não falei de personalidade, eu falei de caráter. Pedro tinha uma personalidade forte. E o Espírito Santo moldou o caráter dele. Óbvio que o caráter define o que a minha personalidade pode fazer ou não. Vocês estão entendendo? A nossa personalidade, às vezes, eu tenho uma personalidade difícil, eu sou esquentado. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia está até falando, sua personalidade pode ser até um pouco esquentadinha. Você pode até ficar irado, mas pecar não. Não é desculpa. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar que quando nós começamos a imitar a Cristo, nós vamos começar a viver em um padrão onde nós colocamos as nossas emoções e a nossa personalidade debaixo do caráter.
O caráter vai mandar. E o caráter é o de Cristo. O que é certo e o que é errado vai definir a nossa vida, de acordo com o que Cristo ensinou. Mas Paulo está falando, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu já vou encurtar o caminho, né? Sede imitadores de Cristo. Em outro lugar mais para frente, ele vai falar para nós sermos imitadores de Deus. Paulo vai falar assim também. Sede imitadores de Deus. Como que eu vou imitar Deus? Eu não sei. Alguém aqui já viu Deus? Não. Alguém aqui já conversou com Ele? A gente conversa todo dia, né? Ela conversa. Amém. Você conversa e Deus fala no nosso coração. Mas como que Deus age? Eu tenho que ir nas Escrituras. Eu tenho que ler como que Deus agiu em cada situação da história bíblica. Como que Ele agiu quando Davi pecou. Como que Ele tratou o coração de Davi. Como Ele agiu quando Saul pecou. Como que Ele tratou com Saul. O que aconteceu de diferente no tratamento dos dois. Como que Deus agiu? Esses dias nós estávamos aqui na igreja falando sobre Jonas, levando lá a palavra para Nínive. Como que Deus agiu naquela situação? Como que Ele foi misericordioso com uma nação totalmente pecadora, uma nação maligna? E nós vemos que desde o começo Deus queria abençoar aquela nação, Ele queria salvar aquelas pessoas. Nós temos que conhecer quem é Deus. Se eu quero imitar a Deus, mas eu jamais serei como Deus, é o que a Bíblia nos diz, jamais seremos Deus, jamais serei como Jesus, mas o Espírito Santo aposta em nós, né? Se me permitem essa palavra, apostar. Ele coloca tudo o que Ele tem, Jesus deu a sua vida por mim e por você, e hoje o Evangelho está nos convidando, Ele nos convida declaradamente a sermos imitadores daquele que morreu por nós. Se tem alguém que nós temos que admirar e querer fazer de tudo para ficarmos muito parecidos com Ele, é Jesus. É Jesus. Quantas pessoas, né, às vezes, quando é criança, cresce vendo aquele herói, aquele super-herói, e ele sonha, né, o super-homem, um dia eu vou voar. Tem criança até que pula. Acontecem alguns acidentes, porque ela imita aquilo que ela vê, é o alvo do objeto de admiração dela. É um super-herói que voa. E ela, na sua inocência, acredita que ela vai voar também, enfim. E imita, e quer comprar roupa, quer fazer a festa de aniversário temática com aquele personagem. E aí cresce com aquilo, e quando vê um filme antigo, ou pega a história em quadrinho na mão, ela fica emocionada, lembra da época que ela era inocente, e admirava aquelas coisas. O nosso ídolo, né, nós não deveríamos ter nenhum ídolo, nenhum homem a ser admirado, mas nós teríamos que olhar para Jesus. Para Jesus. Por isso que a idolatria é pecado na Bíblia, que é quando nós colocamos o nosso coração em outra coisa que não Deus. E a Bíblia está falando para nós que nós temos que ser imitadores de Cristo. Porque se nós não imitarmos a Cristo, meu irmão, minha irmã, alguém nós vamos estar imitando. Nós vamos estar imitando alguma coisa. Nós não somos 100% originais. Nós somos uma mistura de muitas coisas que nós vemos e ouvimos. E se nós não colocarmos como objetivo da nossa vida sermos imitadores de Cristo, isso não vai acontecer por mágica, não vai acontecer sozinho. Se nós não desejarmos e não buscarmos essas coisas, isso jamais vai acontecer. E isso pode acontecer na minha vida e na sua, sim. Primeiro que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós receberemos. Mas só orar e não ir buscar a fonte da imitação, não adianta. Se eu quero imitar a Cristo, eu tenho que entender como Ele é. E eu só vou entender como Cristo é olhando para as Escrituras, lendo os Evangelhos e vendo como Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele era sujeito aos seus pais. Quando ele era criança, está escrito que ele era sujeito. Quer dizer, ele era submisso, ele era um bom filho. Então, quando eu leio isso lá no livro de Lucas, eu vejo que Jesus nunca talvez deve ter feito sua mãe e seu pai chorar, ou nem ficar bravo com ele, porque a Bíblia diz que ele era um filho obediente. Então, o jovem, a criança, que está começando a andar no caminho do Senhor, se ela quer imitar a Jesus, ela tem que obedecer aos pais, como ele obedecia. O jovem tem que ter honra, honrar os seus pais, assim como Jesus honrou os seus pais, porque a Bíblia diz que ele era assim. A Bíblia diz que Jesus ele era um homem manso. Ele mesmo fala que ele é manso e humilde de coração.
Jesus, ele tinha uma mansidão em si. Alguém vai falar, mas uma vez ele pegou lá e fez um cordel lá, enrolou as cordas lá e saiu derrubando tudo no templo. Ali ele estava revoltado com a situação de desrespeito ao lugar onde Deus ali agia, onde era o lugar de culto. E foi uma exceção, foi uma única vez. Mas às vezes Jesus era duro com os fariseus. Sim, os fariseus vinham desafiá-lo, vinham falar besteira. Jesus, ele falava na altura deles, sem ser desrespeitoso, sem ser mal educado, sem usar nenhuma palavra de baixo calão, ou traduzindo, né, sem falar palavrões. Então, se Cristo não fala palavrão, por que eu vou falar, meu irmão? Mas parece besteira isso. Não é besteira. A Bíblia está dizendo, sede imitadores de Deus. O seu Deus, o Deus que você ama, é boca suja? Não é. Se você falar que for, meu irmão, não sei que Deus é esse, né? Mas se ele não é, eu não posso ser. Nós não podemos ser. E às vezes sai tanta coisa que não presta da nossa boca. E a Bíblia está dizendo que nós temos que ser imitadores daquele que morreu por nós. Ele pagou um preço alto, ele é o nosso super-herói. Super, mega herói. Mega, vamos lá, hiper. Vai subindo. Ele é o ultra-herói, ele é o todo-poderoso. Ele é aquele que criou todo o universo. E por mais incrível que pareça, ele nos chamou para ser filhos. Filhos. Quando você vê uma criança passando na rua gritando um monte de coisa, tem as crianças, que Deus me livre, né? Você passa gritando assim, não sei o quê, xingando. Você já pensa em quem? Pelo menos a maioria das vezes a gente pensa em quem? Os pais não dão educação, né? Pois é, meu querido. Quando Satanás vê eu e você agindo como se não fosse parecido com Cristo, ele fala, o pai deles não dá educação. E quem é o nosso pai? Pelo menos nós dizemos que é o Senhor. Será que nós temos parecido com Cristo? Será que nós temos parecido com Deus de verdade? Será que uma pessoa que não conhece o Evangelho, nunca ouviu, nunca leu, que às vezes ela tem até aversão, mas o fato dela talvez trabalhar conosco, ou o fato dela nos conhecer em algum lugar, será que o nosso comportamento mostra Cristo para essa pessoa? Será que ela consegue ver um pouquinho de Deus em nós? Um pouco que seja. Porque se nós imitamos a Ele, as pessoas verão. Isso é um testemunho poderoso. Isso é um testemunho fabuloso. O Espírito Santo faz o resto. Basta você viver o Evangelho. Basta eu viver a verdade das Escrituras. Colocar Cristo como modelo da minha vida. Porque enquanto isso não acontecer, a minha vida espiritual está fraca. O que Deus pode fazer na minha vida é muito pouco. E o que Deus quer fazer, na realidade, Ele quer influenciar esse mundo, através da minha e da sua vida. Nós podemos ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Ele pode usar a minha e a sua vida para trazer pessoas para Ele. Sabe o que é o pior, queridos? O pior é quando a pessoa não imita a Deus e ela quer pregar para os outros. Aí é feio. É feio. Quando eu quero ficar ali falando, eu quero ficar mostrando passagens bíblicas, e às vezes eu tropeço até de falar coisas que eu mesmo não faço. E as pessoas sabem que eu faço diferente daquilo. Eu quero ensinar pisando na bainha da minha calça, né? Fazendo aquilo que não serve. E na realidade, eu sou da opinião que primeiro eu preciso viver aquilo que Deus quer que eu viva, parecer com Ele, parecer com Paulo que queria imitar a Cristo, parecer com Cristo, parecer com Deus, para que se um dia eu abrir minha boca para falar alguma coisa de Deus, a pessoa ela vai falar, bem, eu quero ouvir o que essa pessoa tem para dizer, porque ela parece com Deus. Eu acho que Deus é mais ou menos assim. Vocês estão me entendendo? E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua. Talvez o fato de nós termos vindo para Jesus é porque um dia uma pessoa que parecia com Cristo cruzou o nosso caminho. Ela cruzou, ela passou, ela nos conheceu, ela deu testemunho, ela falou algo ali, mas ela vivia aquele evangelho, ela vivia a verdade das Escrituras, e aquilo foi poderoso. E nós abrimos o nosso coração, e nós ficamos prontos. Ela convidou, não sei como você veio para Cristo. Alguns vieram para o culto, outros foram num culto no lar, outros receberam uma oração, outros ouviram algo, eu não sei como foi, mas com certeza teve uma pessoa parecida com Cristo envolvida no processo. Pode olhar para trás. Se hoje você conhece ao Senhor, é porque alguém cheio do Espírito Santo
parecido com Jesus, parecido com o que Paulo está fazendo aqui, ele cruzou o seu caminho. Porque comigo foi assim. Deus, ele fez uma obra fantástica na cruz. Ele morreu por nós. Mas ele colocou uma responsabilidade em cima de cada um de nós que somos salvos. Ele colocou uma responsabilidade de irmos por todo mundo e parecermos com Cristo. Ah, mas ele não falou isso. Ele falou, pregai o evangelho a toda criatura. Mas como que eu vou pregar o evangelho se eu não pareço com o evangelho? Não tem efeito. Eu só vou afastar as pessoas. Eu só vou dar um péssimo testemunho. E Deus, ele quer, queridos. Ele quer. Ele quer abençoar a tua vida, a minha, a nossa. Ele quer transformar a nossa casa, transformar a nossa família. Mas meu irmão, minha irmã, deve ser muito triste saber que pessoas olham para nós e falam, isso aí não tem nada de Cristo aí, não tem nada de crente. Eu estava até comentando com uma pessoa, lá no meu trabalho, estava dizendo para ela, uma vez eu conheci uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu sou tão perseguido onde eu vou, as pessoas me perseguem em todo lugar que eu vou, ninguém gosta de mim, porque eu sou cristã e eu amo a Deus. E chegou na ponta da língua, para eu falar assim, é porque você é chato. Porque ela era chata. Ela era ruim, ela não vivia a verdade. Mas na cabeça dela, as pessoas não gostavam dela porque ela era cheia de luz. Terrível, terrível. Eu tenho que parecer com Cristo, meu irmão, minha irmã. E se nós parecermos com Cristo, por pior que possa parecer o que eu estou falando, mas as pessoas vão se aproximar de nós. E aquele que não conhece a Cristo, aquele que vive ainda uma vida de sofrimento, de tristeza, a hora que o calo aperta, sabe com quem ele vem falar? Com você. Ele vai pedir uma oração, ele vai pedir um conselho, porque ele tem visto a luz de Deus em você. E ele vai querer que você ore por ele vai querer que você dê uma palavra para ele vai deixar, ora por mim, posso orar por você? Ou ele vai te abraçar. Porque é isso que as pessoas querem. Elas querem ver que Cristo é real. Às vezes só olhando para a Escritura, às vezes só na pregação, não é o suficiente para alguém ver de perto que Cristo é real. Mas quando você, cheio do Espírito Santo, imitando a Cristo, estiver lá do lado dela, ela vai ver algo em você que ela nunca viu em ninguém. Ela não sabe o que é. E não tem problema, vai vivendo. Vai imitando a Cristo, vai seguindo a sua vida como Paulo disse. Sedes imitadores de Cristo. Você vai fazendo e vai orando e vai seguindo a vida e vai fazendo o que é certo. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa, se ela precisar, ela vai vir até você. E Deus vai te usar. E vai ser uma bênção. Paulo também diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, ele nos chamou para sermos a imagem do seu Filho. Imagem tem a ver com imitar, copiar, parecer. Mas olha que interessante, Jesus ser o primogênito, o irmão mais velho de muitos irmãos. Não sei se vocês sabem, esse termo que hoje em dia está muito conhecido, o Big Brother. Big Brother é o irmão mais velho, em inglês, né? É irmãozão, irmão grande, mas é o irmão mais velho. O sentido do Big Brother é que o irmão mais velho vigia os mais novos. É esse o sentido. Então tem lá uma câmera e fica todo mundo lá, enfim, como se tivesse um irmão mais velho cuidando deles. Mas o termo vem do irmão mais velho, que cuida. E que, na realidade, o irmão mais velho, às vezes, é o motivo do mais novo querer imitar. É ou não é verdade? É natural. Os irmãos mais velhos, eles servem de modelo para os mais novos. Se o irmão mais velho começa a fazer coisa errada, o mais novo vai fazer também. Isso é para as irmãs também. A irmã mais velha geralmente influencia as irmãs mais novas. Pelo menos era para ser assim, né? Geralmente é assim que acontece. E aqui ele está falando para nós que Deus, que é nosso Pai, ele nos predestinou para nós parecermos com Jesus, que é o nosso irmão mais velho. É o nosso Big Brother. É Jesus. É Ele que está de olho em nós. É Ele que cuida de nós. E nós temos que olhar para Ele e admirarmos esse irmão mais velho que Deus nos deu. Queremos ser iguais a Ele. Se Ele é um bom filho, nós temos que ser bom filho. Se Ele ensina sermos bons pais e mães, nós temos que ser assim. Se Ele é uma pessoa amorosa, nós temos que buscar esse amor na nossa vida. E é o que Deus quer fazer. É o que Deus quer transformar em nós. Queridos, se nós formos por esse caminho, Deus vai nos abençoar. Ele vai continuar nos abençoando.
Mas nós temos que entender que a nossa vida não é só para nós. Tem muita gente ao nosso redor. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Essas pessoas estão de olho. Ah, mas eu não preciso provar nada para ninguém. É verdade. É verdade, nós não precisamos. Mas se você parecer com Cristo, você vai ser uma bênção, onde você for. Você vai ser motivo de pessoas entregarem sua vida a Deus, por onde quer que você andar. Não vai ser muito grande esse volume de pessoas, mas com certeza pessoas serão influenciadas por você. É o que eu chamo de pregar sem palavras. Pregar com atitudes, com ações, parecendo com Cristo, e não de uma forma fingida ou forçada. Deixar Cristo tomar a nossa vida, Ele ser o modelo. Por isso nós temos que estudar, por isso nós temos que olhar para a palavra, por isso nós temos que buscar na palavra quem era Jesus, como Ele agia. Quando Ele estava sob pressão, como Ele reagia. Quando Ele estava ali sendo confrontado, como Ele reagia. Quando Ele se encontrava com uma pessoa pega em adultério, como que Ele fazia com aquela pessoa. Ele foi o único que falou, não vou te atirar pedra. Será que nós somos assim? Será que nós parecemos com o Senhor? Será? Nós só podemos imitar aquilo que nós vemos. Se eu não conheço a Jesus, eu não tenho como imitar a Jesus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho como me inspirar nas coisas que Deus faz e naquilo que Ele ensina. Eu preciso estudar, eu preciso ler a Bíblia. Quando eu falo estudar, é ler. Se você ler diariamente a palavra, aos pouquinhos você vai acostumando, você vai conhecendo, você vai entendendo como é Deus. Paulo fala lá aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, como pois recebestes o Senhor Jesus, Cristo, assim também andai nele. Andar da mesma forma. É como Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o que ele fala. Eu fui crucificado com Ele, é Cristo que vive em mim. E nós temos que entender, voltando lá no versículo inicial, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu não vou dizer hoje que nós temos que imitar a Paulo. Sim, nós temos que imitar a Paulo no desejo que ele tinha por Deus, no amor que ele tinha por Deus, no zelo que ele tinha por Deus. Mas lembrando, quem que ele estava imitando? Jesus. Então nós temos que imitar a Jesus. A palavra de Deus está aqui, está aí na sua mão, está disponível. Você pode orar a hora que você quiser, você pode se dobrar diante de Deus e pedir, Senhor, eu quero parecer com Cristo, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, transforme o meu caráter. E aí, às vezes você está orando lá pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus entes queridos, tem pessoa aqui orando pelos amigos lá no local de trabalho, está orando lá pela escola dela, pela sala. Mas se nós parecermos com Cristo, você vai ver a diferença que vai fazer. É muito mais efetivo o processo de conversão e de salvação. E só de saber que eu e você podemos ser responsáveis por pessoas que vão abraçar o Evangelho, e elas vão para Cristo, vão ser salvas, porque nós decidimos imitar ao Senhor, já valeu a nossa vida, meu irmão. Se uma pessoa for salva, é o que eu sempre tenho para mim, isso eu tenho como para mim. Se uma pessoa foi salva por causa das decisões que eu tomei de andar com Cristo, minha vida já valeu a pena. Se uma só. E aqui, eu vejo pessoas com potencial de levar centenas de pessoas a Cristo, se não milhares. Porque às vezes você leva um, esse um leva dois, e dois leva quatro. E a progressão é geométrica, você não sabe onde vai parar. Eu sei que tudo começou com Jesus lá atrás. Hoje em dia, quantos milhões de crentes nós temos, crentes de verdade que amam o Senhor? E Deus está te chamando nessa noite para fazer parte desse processo. E você vai ser muito feliz se você entrar por esse caminho. Você vai ver só, Deus vai te usar. Você vai ver que bênção que é quando você vê que uma pessoa veio para Cristo, porque talvez você quis andar um pouco mais parecido com Deus. E você vai ser lembrado, não só aqui, né? Nós não fazemos nada para sermos lembrados aqui. Mas um dia, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que um dia Ele vai olhar para nós e falar, servo bom e fiel. E aí Ele vai falar um monte de coisa, né? Tem várias passagens que Ele fala, coisas que Ele vai dizer. Mas só dele olhar para nós e dizer, servo bom e fiel, nós sabendo que somos tão falhos, tão pecadores, somos tão limitados, mas que Jesus ainda um dia vai olhar para nós, Ele vai falar, vem, entre na alegria do seu Senhor. Aquele dia vai ser memorável, queridos. Vai ser o dia mais feliz da nossa vida, onde vai começar a eternidade, onde nós vamos passar a eternidade com esse Deus que nós dizemos que amamos e que nós queremos imitá-lo. O Espírito Santo está te convidando nessa noite. Sede imitadores
de Cristo. Amém, queridos? Amém? Vamos orar? Se você quiser ficar de pé ou no seu lugar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor traga sobre a vida de cada um de nós essa responsabilidade, Senhor, de sermos parecidos contigo, de que a nossa vida venha espelhar, Pai, quem Tu és. Ao olharmos para a palavra, vermos como o Senhor age, como a Tua palavra nos ensina ao seu respeito, que cada um de nós venhamos tomar a decisão de vivermos, Pai, verdadeiramente esse Evangelho, de parecermos com o Senhor. Quem nós temos imitado, Senhor? Espírito Santo, tira isso de nós. Quem nós temos feito o nosso foco de admiração que não o Senhor? Oh, meu Deus. Alinha os nossos corações, abre os nossos olhos. Faz cair as escamas espirituais que estão sobre a nossa vida, Senhor. Que não nos permite vermos a Tua glória. Que não permite olharmos para Ti, admirarmos o Senhor mais do que admiramos qualquer pessoa nesse mundo. Qualquer super-herói criado na ficção. Qualquer pessoa poderosa que hoje se senta em lugares importantes na face da terra. Não, Senhor, o Senhor é mais do que qualquer uma dessas pessoas. O Senhor é o Criador do universo, é o Rei dos reis. O Senhor é aquele que existe para todo sempre, que existe desde sempre, Pai. E o Senhor nos criou e nos amou e nos chamou para participarmos, fazermos parte da Tua família, Senhor. Nós somos os Teus filhos. Ensina-nos, Senhor, a andarmos de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a parecermos contigo. É o que eu te peço, Senhor, para mim e para o meu irmão. Nos ensina a andarmos assim como Jesus andou. É o que eu te peço, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor.